Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar os logaritmos de base decimal e base natural. Então, vamos à aula. Bom, a aula agora é sobre logaritmos de base decimal e base natural. A base decimal já foi comentada quando a gente definiu o logaritmo, ok? Em que dissemos que quando a base é 10, não precisamos colocar 10, né? Assim como a gente não precisa colocar o índice 2 numa raiz quadrada ou colocar o número 1 para indicar expoente 1 em um número, né, numa potência, ou o denominador 1 quando se quer tratar aí de frações com denominador 1. Então, tudo isso aí na matemática fica de maneira oculta, né? De maneira facultativa. Então, vamos falar inicialmente sobre a base 10, embora a gente já conheça, mas é necessário que a gente aprofunde. Então, o logaritmo de qualquer número real positivo na base 10 é chamado de logaritmo decimal. Então, tem base 10, então a gente passa a chamá-lo de logaritmo decimal. E está aqui, né, com base da definição, o logaritmo de b é igual a x, então quer dizer que 10 elevado a x é igual a b. Então, o expoente, a gente procura alguém aqui cuja potência de base 10 satisfaça essa condição aqui dessa equação, ok? Então, tem alguns logaritmos de base 10 resolvidos aqui, e eu resolvi colocar esses valores de modo que a gente entendesse um pouquinho melhor de como funciona a base 10. Então, veja bem, eu tenho aqui 4 logaritmos, né, onde o número aqui são números que terminam em 0, né? 10, 100, 1000, 10.000 e assim vai, e temos os resultados. A relação que a gente tem aqui com o logaritmando e o resultado é que, observe que a quantidade de zeros que se tem aqui é justamente o valor do resultado. Então, isso para a gente fica de modo bem dedutivo quando se refere-se aí ao logaritmo de base 10, pois não é preciso fazer nenhum cálculo, uma vez que você consegue notar essa propriedade, ok? Então, aqui o logaritmo de 10.000, né, como tem 4 zeros, então a resposta seria 4. Isso levando em consideração a base 10. A mesma coisa acontece quando os números são menores do que 1, né? E são números que a gente pode escrever como potências de base 10. Né? Nesse caso aqui, a gente ficaria com expoente negativo. E é justamente o quê? A quantidade de zeros de novo que vai te dar o resultado. Só que negativo, mais uma vez falando, porque o número aqui agora é menor do que 10, ok? Então, seria a mesma coisa aí no caso do logaritmo de 0,001, dá menos 3, porque aqui a gente tem 3 zeros. Se a gente fosse resolver, nós acharíamos aí o menos 3. E o logaritmo de 1, né, pela consequência, a gente já sabe que isso aqui é zero, mas a gente pode levar em consideração o que a gente definiu aqui, né? Como não tem zeros, então a resposta é zero. Então fica aí, né, o logaritmo de 10 para resultados em que se tem um número inteiro. Claro que haverão aí condições de que se não tenha um número inteiro, né? Esse exemplo que a gente tem aí, o logaritmo de 50 está entre quais números inteiros? Então, este tipo de questão fica simples de determinar, uma vez que você conhece esses logaritmos aqui. Ó. Porque, ó, se o logaritmo de 10 é 1 e o logaritmo de 100 é 2, então, naturalmente, o logaritmo de 50 vai estar entre 1 e 2, certo? Vai ser um número aí decimal que vai estar entre 1 e 2, justamente por conta dos logaritmandos. Então, é razoável aqui pensar que o logaritmo de 50 vai estar entre 1 e 2. Dessa maneira, ok? Da mesma forma, se eu perguntasse o logaritmo de 500, né? Em 500 você já poderia, então, razoavelmente me dizer que estaria entre 2 e 3 por conta desses dois logaritmos. Ok? Então, esta é a base decimal. É o tipo de base em que a gente vai ver algumas aplicações em seguida, de maneira que você possa aplicar esses logaritmos, certo? Vamos falar agora sobre a base natural, que essa aí já é um pouquinho mais elaborada, certo? A base natural, temos aqui o conceito inicial do que vem a ser a base natural. Então,
vejamos o seguinte, ó. A base natural, antes de a gente falar do logaritmo, vai ser necessário a gente definir esse número irracional e, certo? Quem é esse número e? Esse número e é um número irracional, cujo valor é esse aqui, ó. O número, né, que representa 2,71818282845904 e assim continua. Ele é irracional e uma teoria de que se pode dizer da onde ele surge, quando a gente vem estudando sequências numéricas, e é posto aqui para a gente essa sequência. Na verdade, isso aqui é o termo geral da sequência. Na hora que n começa a variar, né, você começa a elevar o número n, né, você começa a dar valores a n, de modo que esses valores vão crescendo, os resultados vão cada vez mais se tornando este número aqui, ok? Ou seja, quando o limite desta expressão, que a gente pode chamar de função, quando n tender ao infinito, ele vai dar justamente esse número e. Agora, para que serve esse número e, né? Aonde ele aparece para a gente, esse número e, né? Ele normalmente aparece em fenômenos de crescimento, ok? De crescimento relativo. Relativos a quê? A pessoas, a animais, a plantas, a dinheiro, e entre outras coisas. Então, existem algumas situações das quais eu mencionei agora, esses exemplos, em que o número e fica intrinsecamente ligado, certo? Esse número irracional. Assim como o π, que é voltado às aplicações de geometria, toda vez que envolve o círculo e circunferência, o π ele aparece. E assim como o φ, que é uma representação lá do número que normalmente aparece quando se estuda o retângulo de ouro. Então, cada número irracional dessa forma tem as suas particularidades e o número e é uma delas. Então, veja bem, quando se trata do estudo de juros compostos, Bernoulli, que é um matemático, ele trabalhou com isso e dentro do conceito de juros compostos, ele trabalhou com o número e. Então, o número e também aparece lá no conceito de juros compostos. A demonstração desse número aqui ficou por conta do matemático Euler. O matemático Euler, ele conseguiu demonstrar o número e, né, a irracionalidade dele, que é este número aqui, ok? E a partir disso existe uma identidade que é chamada identidade de Euler, que é uma das mais importantes do ramo da matemática, em que essa identidade ela justamente vincula aí dois números irracionais, o e e o π, que são números racionais, e esse número i aqui é um número complexo, certo? É um número imaginário. Então, esta é chamada de identidade de Euler. Ele conseguiu provar que e elevado a i, π mais 1 igual a 0, por meio, né, desses dois números aí irracionais. Então, como se trata aqui de limite e dessa identidade de Euler, são conceitos que já ficam fora de toda a parte do conteúdo voltada ao Fundamental 2 e o ensino médio, a gente não vai dar prolongamento desses termos, certo? Uma vez que limite normalmente se estuda nos cursos de exatas, e a identidade de Euler é diretamente relacionadas aí a alguns cursos, por exemplo, o curso de matemática, né, específico aí para a área de matemática. Então, a gente não vai adentrar, né, nessas coisas, limite e tudo mais. Aqui é só o conceito inicial de que você tem aí conhecimento de onde veio esse número e, porque se chama e, né? Não falei, né? E de Euler, né? Em homenagem ao matemático, usa-se a letra E. Então, é isso. Agora, como e é um número positivo, então a gente vai poder escrever então logaritmos de base e, né? Já que a base do logaritmo pode ser qualquer número positivo diferente de 1. Então, e atende essas condições, logo a gente pode escrever. Agora sim, né? Os logaritmos naturais são todos os logaritmos que têm a base e, né? A base como número irracional e. Então a gente passa a chamar de logaritmo natural.
E a gente escreve assim, ó, logaritmo de b na base e. Só que a gente omite isso aqui, log de e, log na base e, quer dizer, e a gente passa a escrever isso aqui como ln, que é justamente a abreviação para logaritmo natural, ln de b. Então, toda vez que você ver um ln aí, na notação logaritmo, ln, você já sabe que é o logaritmo da base e. E a gente vai passar a usar esse ln, ok? Então, pela definição, quando você tem ln de b igual a x, então você está procurando o quê? O número e como base elevado a esse número x, que dá igual a b. Então, você vai estar resolvendo esta equação aqui, né? Equação exponencial, cuja potência é na base e, certo? Com esses dois, né, logaritmo decimal e logaritmo natural, a gente vai poder fazer algumas aplicações. Existem várias, certo? No ramo da química, no ramo da biologia, a gente não vai adentrar aqui tanto nesses ramos. Claro que existem algumas aplicações quanto a crescimento populacional, que é sempre voltada a aplicações de funções exponenciais, em que é necessário o uso do logaritmo, ok? Então a gente vai resolver uns dois probleminhas relacionados a isso. As aplicações aqui então vão ficar voltadas às equações exponenciais, como essa primeira. Quando a gente estuda a equação exponencial, a gente estuda de maneira que, quando a gente está resolvendo a equação exponencial, a gente consiga então igualar os membros à mesma base. Só que quando os professores estão trabalhando isso no ensino médio, é normal que algum aluno ou outro pergunte: professor, mas se a gente não conseguir igualar as bases de ambos os membros, o que é que a gente faz? E normalmente a gente que é professor contorna a situação dizendo: mas esses casos requer uma nova aplicação, né? Existe um outro tipo de método em que vai permitir que você resolva. Esse outro tipo de método é o logaritmo, certo? Então a gente vai conseguir agora resolver equações exponenciais em que você não vai conseguir igualar as bases, né, para poder somente igualar os expoentes e resolver com uma equação comum. A exemplo dessa primeira aqui, ó, 3 elevado a x igual a 5. A gente sabe que o 5 a gente não consegue escrever na base 3 para fazer as aplicações corretas. Então, para esta equação, a gente vai ter que aplicar logaritmo, certo? De que maneira a gente aplica o logaritmo? A gente vai aplicar o logaritmo decimal em ambos os lados, porque como é uma equação, tudo que eu fizer de um lado, eu vou poder fazer do outro. Então, para esse tipo de equação, toda vez que você não conseguir igualar as bases, você vai ter que usar logaritmo. Então, vamos lá. Vou trazer a equação para cá. 3 elevado a x igual a 5. E eu vou fazer o que? Aplicar o logaritmo decimal em ambos os lados. Então, eu vou ficar com o logaritmo de 3 elevado a x igual ao logaritmo de 5. Então, eu sempre faço isso. Logaritmo de ambos os lados. Agora, eu vou resolver o que dá para resolver, né? Eu tenho um logaritmo de uma potência, propriedade, o expoente sai para fora do logaritmo, multiplicando ele. Então, eu fico com x que multiplica logaritmo de 3 igual ao logaritmo de 5. Aí que está agora, certo? Logaritmo de 3 e logaritmo de 5 não são logaritmos comuns, certo? Não são logaritmos que vai gerar para a gente aí um número inteiro. Então, nesses casos, é normal usar a calculadora para saber quem são esses logaritmos, né? São números racionais e a gente normalmente abrevia. Então, o logaritmo de 3 pela calculadora, como está aparecendo aí, é 0,477 e assim segue as casas, certo? A gente vai usar a aproximação aqui de duas casas, ficando 0,48. Então, dando continuidade aqui à resolução, né, pela calculadora, x vezes logaritmo de 3, que é 0,48, igual ao o logaritmo de 5. O logaritmo de 5 também usa a calculadora e vejo aí que vai dar 0,698 e assim segue a resolução. No caso aí eu vou usar a aproximação em duas casas decimais, para a gente vai ficar 0,70. Então tenho isso aí agora, x vezes 0,48 igual a 0,70.
O que é só dividir, né? Vai passar o 0,48 dividindo dessa maneira. Vai ficar com x igual a 0,70 dividido por 0,48. E eu simplesmente faço essa conta e vou chegar na resposta de x, né? Fazendo aí pela calculadora novamente, 0,70 dividido por 0,48 nos dá 1,45833. Vou usar a aproximação em duas casas, ficando aí para a gente 0,46. Então, 0,46 não, né? Disse errado, 1,46. Então, 1,46 é um número próximo aí que a gente pode usar de modo que 3 elevado a este número dê 5, certo? Então, recapitulando, para equações exponenciais em que a gente não consegue igualar as bases, a gente tem que fazer o uso do logaritmo, ok? Exemplo 2. Resolva e elevado a x igual a 16. Aqui é o irracional. Dado ln de 2 igual a 0,79. Então, temos uma segunda situação diferenciada, que é qual? É quando te pede para resolver uma equação e te dá os logaritmos dados, certo? Ele deu aqui o logaritmo de 2, então não vai precisar usar a calculadora. Então, ou o exercício te dá uma equação que você vai ter que usar a calculadora como primeiro, ou o exercício como o exemplo 2, em que te dá aí uma aproximação para os logaritmos que frequentemente você vai precisar. Então, para resolver esta equação agora, como a base é e, eu não posso usar o logaritmo decimal. Logicamente, eu vou usar o logaritmo natural, vou usar ln. Então, eu vou jogar, né? Vou usar ln de ambos os lados. E elevado a x igual a 16, então, ln de ambos os lados, eu fico com ln de e elevado a x igual ao ln de 16. ln de e elevado a x, né, ln de uma potência, x para frente multiplicando logaritmo, x vezes logaritmo de e, igual o ln de 16, 16 a gente pode escrever como uma potência, ln de 2 a quarta, 16 é 2 a quarta. Eu escrevo assim por quê? Porque ele me dá ln de 2, eu vou ter aqui. Por isso que eu decomponho 16. Então, continuando ali, ó, ln de e, gente, ln de e, isso aqui vai dar 1. Por que vai dar 1? Porque o ln de e, como a gente está vendo aqui, ó, ln é justamente o logaritmo da base e. Então, a gente teria isso aqui, ó. A gente teria o log de e na base e. E a gente já viu por meio lá das consequências que quando o logaritmo é igual a base, isso aqui é sempre 1. Então, por isso que isso aqui vai dar 1 para a gente. Logo, a gente vai ficar com x vezes 1 igual, aqui 4 passa para frente, né? 4 vezes o ln de 2. Aí agora fica fácil, porque é só fazer uma substituição, né? X vezes 1 é x. X é igual a 4 vezes o ln, né? O logaritmo natural de 2, que é quanto? 0,69. 0,69. Então, a gente conclui agora, né? 4 vezes 9 é 36, vai 3. 4 vezes 6, 24. Com 3, 27, vai 2. Tendo aí pra gente que x é 2,76. Seria o nosso número aí, né? O procurado para dar né, resposta aí para nossa equação. O exemplo 3 é um probleminha, né? Já é uma aplicação mais relacionada a crescimento populacional. E vamos dar uma lida agora. Sabendo que o número de bactérias numa cultura, depois de um tempo t, é dado por n igual a n0 vezes e elevado a rt, em que n0 é o número inicial, quando t igual a 0, era para ser quando, coloquei quanto, e r é a taxa de crescimento relativo. Em quanto tempo o número de bactérias dobrará se a taxa de crescimento contínuo é de 5% ao minuto. Então veja bem, ó, é dada aí a equação
que define aí o crescimento de bactérias. Obviamente a gente vai ter que fazer a substituição dessas letras por valores que são dados no próprio problema, ok? Sabendo que um deles a gente não vai conseguir encontrar, né? Não vai conseguir, na verdade, substituir. A gente vai ter que encontrar, resolver a equação e encontrar. Então veja bem o que o problema dá. Em quanto tempo o número de bactérias... Então ele quer ter nesse problema, certo? O número de bactérias dobrará, então o resultado final tem que ser sempre o dobro do inicial. Então nesse caso aqui é n, que é o final, né? n0 é o inicial, a gente vai ter que n é o dobro de n0, é 2n0. A gente tem essa condição. E a taxa de crescimento é de 5%, que é o R, né? Que ele fala aqui que R é a taxa de crescimento, 5%. Logicamente a gente não pode usar 5, né? A gente vai ter que usar 0,05, que é a forma que a gente escreve aí a porcentagem em número, né? Então temos aqui as substituições necessárias para se encontrar n0. Ele quer n0 não, né? T. Então eu vou trazer a equação para cá. N igual a n0 vezes e elevado a rt. E a gente vai fazer as substituições. N é 2n0. n0 a gente não substitui, não é dado o número inicial, né? Vezes e elevado a r. R é quanto? É 0,05, né? 0,05. E se trata aí de quê? De crescimento, né? Então a gente coloca 0,05t. 0,05t. Então pronto, a gente vai resolver essa equação. Então nota aí que n0 se cancela com n0. Uma vez que eu poderia passar dividindo, ia dar 1, né? Uma divisão. Então a gente já cancela aqui, ficando com a equação mais simples, né? A gente fica com 2 igual a e elevado a 0,05t. Ó, a equação exponencial de base e. A gente resolveu uma dessa aqui. Ó. Vamos fazer o quê? Ln dos dois lados. Então, Ln de um lado e Ln do outro. Agora fica simples de resolver, né? Ln de 2 não é dado um problema, a gente usa a calculadora. Pela calculadora, a gente encontra aí 0,6931. 0,6931. E eu vou usar 0,6931, essas 4 casas decimais, as primeiras 4 casas. Igual aqui. O expoente passa para frente multiplicando logaritmo, 0,05t vezes o ln de e, e que a gente já sabe que isso aqui vai dar, isso aqui é 1, certo? Isso é 1. Logo, a gente fica apenas com 0,05t igual a isso aqui, né? Então a gente vai passar o 0,5 dividindo. T é igual a 0,6931 dividido para 0,05. Então, a gente vai precisar calcular, né? Isso aí, eu vou usar a calculadora para obter o resultado. Então, pela calculadora, 0,6931 dividido para 0,05 nos dá aí aproximadamente 13,8. Vou usar 13,8. T é igual a 13,8 o quê? Minutos, né? Que é dado aí em minutos. Quase 14, a gente pode aproximar aproximadamente 14 minutos. Então tá aí resolvido o problema, né? Dada a condição da equação, então o número de bactérias vai dobrar quando passar aí pra gente 14 minutos. Exemplo 4. Este exemplo aqui, ele foi uma tentativa de ser resolvido em uma das nossas aulas anteriores, certo? Foi na aula de aplicação de equações exponenciais por meio de resolução, né, de funções. Eu não lembro muito bem o título do vídeo, mas eu vou deixar aqui em cima, que foi, se eu não me engano, o último exercício desse vídeo aqui, em que a gente se deparou com este mesmo probleminha. E eu não concluí porque aparece justamente quem? Aparece a base E.
E até aquela aula a gente não tinha discutido de quem era o número e. Então, agora que a gente já conhece o conceito que o número e é um número irracional e está ligado aí ao logaritmo natural, a gente pode resolver, ok? Então, fazendo a leitura da questão, a quantidade em gramas de substância radioativa de uma amostra descreve, segundo a fórmula, Q de T igual a Q0 vezes E elevado a menos 0,0001T, em que T representa o número de anos. Ao fim de 500 anos, então temos aí T já, 500, T que é o tempo, 5.000 anos. Ao tempo de 5.000 anos, restavam 3 gramas. Então a gente tem o quê? Quando você tem T 5.000, a resposta é T. Ou a resposta é 3 gramas, então tenho aí o Q de T, que é 3. Quantas gramas existiam inicialmente? Então, nesse problema, ele quer saber o Q0. Que Q0 é a quantidade inicial, né, em gramas. Então, trazendo a equação para cá, Q de T igual a Q0 vezes E elevado a menos 0,0001T. A gente vai fazer as devidas substituições e resolver, certo? QT é 3. Q0 é o que a gente quer encontrar. E elevado a menos 0,0001 vezes T, que é 500. 500 não, né? 5.000. Então, basta a gente resolver isso aqui, né? 3 é igual a 0 vezes menos 0,0001 vezes 5.000 vai nos dar aí menos 0,5. Então eu fico com esta equação, né? O que é que eu posso fazer? Eu posso usar ln, né? Porque aqui a base é e, então para assumir a base e eu posso usar ln. Mas eu também posso calcular simplesmente esse número aqui, ó. Certo? Se eu souber quem é esse número, vira uma equação normal e vai me permitir aí calcular normalmente, certo? Então, pela calculadora, mais uma vez, eu vou fazer E elevado a menos meio, né? E elevado a menos meio. E isso me dá aí, ó, 0,60653, assim segue. Eu vou usar esses 4 primeiras casas decimais. Então aqui eu vou ficar com 3 igual a Q0 vezes, esse número aí é 0,6065. Agora basta fazer o que? Para isolar Q0, basta passar esse número dividindo 3. Então ficar com 3 dividido por 0,6065. Então fazendo essa divisão, 3 dividido para 0,6065 vai me dar aí um número próximo de 4,9464, né? Aproximadamente esse número, que é aproximadamente 5, né? 5 gramas. Era aí a quantidade inicial dessa substância, né? Diminuiu para 3 gramas depois de 5.000 anos. Olha o tempo que demora para diminuir, né, essa substância radioativa. Então tá aí resolvido, né, pela equação exponencial. A gente não precisou aplicar logaritmo. Claro que se aplicasse logaritmo você ia achar a mesma resposta. Então esta é a nossa aula voltada ao estudo dos logaritmos decimais e naturais, certo? A lição para essa aula é que vocês agora podem resolver qualquer tipo de equação exponencial, igualando ou não as bases por meio do logaritmo. Então, é isto. Espero que vocês consigam resolver exercícios com base nessa aula e até uma próxima aula.